todos os hinos que nós louvamos até aqui, desde a graça maravilhosa, que foi o primeiro hino que o Senhor nos deu, né, até esse hino da preciosa semente. Então, o Senhor, Ele vem confirmando. O Senhor confirmou também, pela manhã, a palavra do Senhor, com algo que aconteceu na minha casa, que era para que eu provasse para o Senhor que realmente eu tinha entendido a palavra que o Senhor tinha colocado no meu coração. E eu entendi, o Senhor falou claramente no meu coração: agora eu quero ver se você entendeu a mensagem que eu te dei. Então, glória a Deus por isso, glória a Deus. Deus abençoe a irmã Priscila Rocha, Deus abençoe grandemente. Vocês que entraram na live agora, se puderem, por favor, deixa seu like, né, porque nos ajuda, né, para que o YouTube entenda, né, que é importante esse conteúdo e passe adiante para aqueles que necessitam também ouvir a palavra do Senhor, tá bom, meus irmãos? A palavra do Senhor está em Romanos, capítulo 8, versículo 10 em diante. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos ler com a ajuda de Deus. Romanos 8, versículo 10 em diante. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não poderá ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Só até aqui. Amém, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Essa carta é uma carta, né, que foi escrita por Paulo. E Paulo escreveu ela para todos, né, judeus e gentios precisavam da salvação. Então, para que fosse propagado ali o evangelho, então ele escreveu essa carta para os judeus e para os gentios, né? E ele mostra, né, através dessa carta, como Deus, por causa do seu grande amor, salva as pessoas que creem em Jesus Cristo, né, as quais essas pessoas são libertadas do poder do pecado. É para que essas pessoas fossem libertadas do poder do pecado. Então, a mensagem de hoje, o Senhor fala, liberdade pelo poder do Espírito Santo. O Senhor quer nos mostrar, né, como que é essa liberdade, né, como que nós podemos ser libertos através do Espírito Santo. Então, o Senhor, Paulo escreve essa carta
nos ensinando como vive a pessoa que é governada pelo Espírito Santo e como é forte o amor de Deus para conosco, né? Esse amor que recebemos por estarmos unidos a Cristo, o nosso Senhor. Então, ele fala que como nós devemos viver, já que nós estamos em Cristo, já que nós fomos separados, já que nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, como nós devemos viver, né? E então aqui ele começa falando sobre se você está em Cristo, né? O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Então, nosso corpo, ele é morto, sim, por causa do pecado, porque nós somos tendenciosos ao pecado, né? A nossa natureza é pecaminosa, mas se nós estamos em Cristo, o que acontece, né? Esse Espírito de Deus que está em nós, ele vivifica o nosso corpo, é Ele que vivifica, né? Não somos nós, não depende de nós, depende do Espírito Santo nos convencer. Então, para que nós tenhamos esse Espírito Santo de Deus, nós precisamos crer e obedecer, né? Não é só crer, não, nós temos que obedecer, fugir do pecado, né? Na própria palavra do Senhor, ele fala, né? Rejeita o pecado e ele fugirá, né? Fugirá de ti, né? O pecado vai fugir de você, se você rejeitar o pecado. Então, o Senhor nos ensina aqui que se habita em vós o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós quando nós cremos, quando nós recebemos o Senhor como nosso único Salvador. Então, nós já temos esse Espírito Santo de Deus. E ele aparece em nós, né, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos vivificados pelo Espírito Santo de Deus. Então, ele fala aqui que se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus, que é Deus, né? Ele ressuscitou o Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Você é templo do Espírito Santo de Deus. E o Senhor nos fala, né, que nós somos templo do Espírito Santo, por isso nós temos que cuidar desse templo, por isso nós temos que rejeitar o pecado, porque se nós tivermos que escolher, né, porque é a mesma coisa assim, quando você faz um jejum, você enfraquece a sua carne e o Espírito Santo de Deus exalta em você, né? Então, é isso que acontece quando você faz o jejum, você mortifica a tua carne e exalta, né, e vivifica o Espírito Santo de Deus. Então, o Senhor nos ensina que nós temos que viver assim, em constante relacionamento íntimo com Deus, sermos próximos, né, próximos do Senhor, íntegros na presença de Deus, e sermos constantes. Para que nós possamos vencer a vontade da nossa carne, nós precisamos estar em constante comunhão com Deus. É a única maneira de nós vencermos os desejos da nossa carne, essa natureza pecaminosa que nós temos. E foi por essa morte de Jesus Cristo que nós conseguimos a nossa liberdade, né? Nós estamos livres para servir a Deus, livre de qualquer julgamento e de qualquer condenação, não tem que ficar preocupado, né, desesperado por vozes que vêm até você e fica te julgando e fica te condenando. Não, você já foi lavado, comprado, né, pelo sangue do Cordeiro. Você está livre, você tem essa liberdade em Cristo Jesus. Não é liberdade para fazer o que você quiser. Essa frase que a gente vê muito por aí que fala, meu corpo, minhas regras, isso não funciona para o cristão,
Não é assim, o cristão não pode viver dessa maneira. Não é o que você quiser fazer com o seu corpo, porque, afinal de contas, o Senhor nos ensina que somos templo do Espírito Santo, então não podemos fazer aquilo que nós queremos, não. Nós temos que andar na direção de Deus, né? Nós somos guiados pelo Espírito Santo, então nós temos que ouvir a vontade de Deus, né? Nos versículos, capítulos anteriores, fala sobre o pecado, fala sobre essa libertação, e aqui o Senhor vem para nos afirmar, né? Afirmar essa herança de estar em Cristo Jesus. E aqui fala: assim, pois, irmãos, somos devedores, nós temos um dever, nós temos uma obrigação, né? Essa liberdade que nós temos nos traz uma obrigação de andarmos na presença de Deus, de obediência a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque aqui fala, né? Somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Entende, meus irmãos? Se nós vivermos conforme a vontade da nossa carne, conforme a vontade do nosso coração, que o Senhor já nos diz que é enganoso, nós estaremos mortos espiritualmente, porque o Espírito Santo de Deus, ele não habita na sujeira, ele não habita na contaminação, ele é puro, então nós precisamos estar santificados. Santos nós nunca vamos ser aqui nessa terra, mas santificados sim, nós temos que buscar a santificação, né? E o Senhor ainda: pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus somos filhos de Deus. Nós somos um novo homem, uma nova mulher. Nós temos que ser diferentes. Como foi falado esses dias aqui na palavra, se você não estiver incomodando ninguém com a sua fé, então tem coisas erradas em você. Tem coisa errada, porque o Senhor, Ele veio para nos livrar da escravidão, né, do pecado. Mas nós estamos aqui nessa terra e nós temos que ser a diferença, né? Se Ele já nos livrou do pecado, por que nós queremos voltar para o pecado? Não devemos voltar, devemos fugir do pecado, fugir do mal, sempre fugindo do mal, sempre buscando a Deus. Para que você possa fugir do mal, você tem que estar no Senhor, você tem que estar firmado nessa rocha que é Jesus Cristo, porque nós não conseguimos sozinhos. E o Senhor fala: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. O Senhor não quer que nós venhamos neste mundo para ficar temendo as coisas do mundo. Nós temos que ter temor a Deus, mas não as coisas desse mundo. Nós não devemos viver acuados, nós não devemos viver amedrontados, porque se nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, a força do Senhor, né? A força do Senhor, ela nos sustenta. Ela nos livra, ela nos protege, nos guarda, né? O Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente. A marca de Cristo está em nós, né? A marca de Cristo está em nós. Então, o Senhor nos ensina aqui que atemorizados, outra vez, não devemos viver atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção. Fomos adotados, né? Fomos adotados. E pensa bem, meus irmãos, para você ser adotado, para você adotar alguém, você escolheu, né? Ela foi escolhida, né? Não veio para nós, né? A gente se prepara para ter um filho do nosso ventre e tudo, mas a gente não escolhe, a gente recebe, né, aquilo que Deus preparou. Porém, quando você vai adotar uma criança, você escolhe, você escolheu aquele lá, você escolheu, você separou ele e trouxe para você. Assim somos nós na presença de Deus, nós fomos escolhidos por Deus, né, como herdeiro dele, co-herdeiro de Jesus Cristo, né? Olha que dádiva,
Olha que bênção que o Senhor nos deu, que graça maravilhosa, como foi falado no primeiro hino, né, que nós alcançamos do Senhor, né? E ele fala aqui, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Então, o Senhor já fala para nós aqui, né, que nós temos essa marca de Cristo, que é clamar ao Pai em oração. Né? Ele deixa aqui para nós esse ensinamento, que quando nós estamos aflitos, quando nós estamos temendo algo, para quem nós devemos recorrer? A Jesus Cristo, né? Ao Senhor. E fala ainda, né, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Com gemidos inexprimíveis. Mesmo que você não tenha, né, aquela intimidade ainda com o Senhor, porque à medida que você vai criando essa intimidade com Deus, o Senhor vai te ensinando a orar. O Senhor vai colocando palavras, né? Palavras de sabedoria, de entendimento na sua voz. Mas quando ainda você não tem essa intimidade, quando você não consegue pedir da maneira com que se deve, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, de uma forma que a gente não entende, que só Jesus vai entender, porque Jesus é a nossa intercessão entre Deus e nós, né? É Jesus Cristo que faz essa intercessão. E o Espírito Santo leva a nossa mensagem até Ele, e Ele pede ali para o Pai, né, sobre as nossas vidas. Ora, se somos filhos, no 17, somos também herdeiros de Deus, e cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, meus irmãos, mais uma vez, aqui o Senhor fala para nós, terá sofrimento. Vamos sofrer sim com Jesus Cristo. Nós não somos diferentes de todo mundo do mundo nessa questão de sofrimento. Não, porque nós estamos no mundo. Nós não somos daqui, mas nós vamos passar o sofrimento. Jesus passou, Ele veio para cá para saber como que era que nós íamos passar. Ele passou tudo. O Senhor foi tentado de todas as formas possíveis que vocês entendem, né? Tudo que nós passamos aqui, Jesus passou. Tudo. Ele foi tentado de todos os aspectos, Ele foi tentado. Então, Ele sabe exatamente o que nós sentimos, o que nós passamos e, principalmente, o que nós precisamos. Né? O que nós precisamos. Vamos sofrer sim, vamos sofrer. O Senhor não falou que a nossa vida aqui seria mamão com açúcar, né? Melzinho, não. O Senhor falou, iríamos sofrer, mas Ele estaria conosco, porque a palavra fala, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então nós temos que esperar, né, o nosso tempo, esperar em Deus a chegada de Jesus Cristo, né, a chegada de Jesus Cristo em nossas vidas. E aí ele ainda fala aqui, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ele tem por certo, ele tem certeza, e essa certeza que nós temos que ter, que o nosso sofrimento é leve. A nossa aflição, ela é leve, se comparado ao que o Senhor preparou para nós, lá, né, na glória de Deus. Então, é dessa maneira que nós temos que caminhar, caminhando e crendo, né? O Senhor ainda fala para nós aqui, em Romanos 5, eu vou ler uma parte aqui que o Senhor fala, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui o Senhor está afirmando que nós temos paz. Se você não está em paz, clame Abba Pai. Clame Abba Pai. É isso que o Senhor ensina para nós. Por intermédio de quem obtivemos igualdade e acesso pela fé. Nós temos igualdade e acesso pela fé
a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, em tudo dai graças, em tudo dai graças. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha o que o Senhor nos ensina, que temos que gloriar nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, né? É na tribulação que a gente persevera, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança, né? Justificados passam por experiências maravilhosas. Nós vamos passar, estamos passando e já passamos. Nós não podemos esquecer de todas as bênçãos que o Senhor já fez nas nossas vidas lá atrás, né? A nossa dificuldade não anula tudo que nós já passamos. Todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas não pode anular, não tem como ser anulado, né? Então temos que ter paciência sim no sofrimento também, porque isso vai passar, é um momento de provação e vai passar, não é por tempo indeterminado, tem um tempo determinado, mas esse tempo é determinado por Deus, e cabe a nós, pela fé, né, pela perseverança e por essa experiência que o Senhor nos dá, esperar no Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E também o Senhor aqui fala, em 1 Pedro, né? Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, né? Incontaminável, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. O poder de Deus está em nós, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, né? Sim, você vai passar por várias provações, né? Mas o poder de Deus está em você, né? O poder de Deus está em você, e o Senhor te dará força. O Senhor te dará força, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, né? O Senhor confirma, através das provações, o valor da nossa fé, né? Qual é o valor da sua fé, né? Qual é o tamanho da sua fé? Qual é a proporção da tua fé? Né? Então, é para isso que o Senhor prova a nossa fé. Muito mais preciosa do que o ouro. A fé é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, que resulta em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, tudo tem que resultar no louvor, na glória e honra a Jesus Cristo. Tudo que você fizer tem que ver se está honrando e glorificando o nome do Senhor, porque assim o Espírito Santo de Deus, ele vai estar constantemente na tua presença. O Espírito Santo de Deus, né, o Senhor, ele nunca se afasta de nós, porém ele deixa de manifestar as bênçãos nas nossas vidas quando nós nos mantemos em pecado. Então, o Senhor nos ensina do arrependimento. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E como o Senhor diz, né, para aquela mulher, vá e não peques mais. Você não pode ser refém do pecado, porque o Senhor deu a vida dele pelos seus pecados. Então, se você está no pecado, você está sendo contra Deus. Você não entendeu, né, o sacrifício de Jesus Cristo para a sua vida. Então o Senhor, ele está te dizendo, não tema as adversidades dessa vida, não tema as adversidades desse mundo, porque o Senhor assegura a você
que você não está sozinho. Você não está sozinho. Jesus prometeu que vai segurar nas suas mãos. Ele prometeu ali no Salmo, né? No Salmo, acho que 32, ele promete que vai segurar na sua mão, que ele vai te conduzir através do Espírito Santo de Deus, que ele vai te aconselhar qual é o caminho, qual é a escolha que você deve fazer. Então ele assegura você sobre isso. Então você não deve temer o mal, você não deve temer as adversidades, as provas que você tem passado. Você tem que confiar no Senhor. Confia no Senhor. Ainda a palavra de Deus nos diz: quando passare pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelo fogo, não te queimarás, e nem chama alguma arderá em ti. O Senhor falou isso. Quando você passar pela água, meu filho, eu estou com você. Quando você passar pelo fogo, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, você não se queimará, e nem chama alguma arderá em ti. Eu estou contigo, eu passarei contigo. Você não está sozinho. Você não está sozinho, eu estou vendo tudo. Eu estou no centro da tua vida. Eu sou a rocha, eu sou aquela torre, como o Senhor tem falado, a torre que fica no centro de todas as coisas. O Senhor tem que estar no centro da sua vida. O Senhor tem que ser a tua referência. Você tem que seguir ao Senhor. Você é a imagem e a semelhança de Cristo. Então o Senhor fala, ainda aqui no versículo, né, no Romanos 8, o Senhor, depois, né, daquilo que nós lemos, o Senhor ainda fala, no 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se não vê é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. Então você só vai esperar algo que você não vê. E é isso que é você ter fé, é você esperar aquilo que você não vê. Assim você vai demonstrar a sua fé, crendo. Por isso que quando eu oro, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Por quê? Porque eu peço a Deus a visão espiritual daquilo que eu não vejo, mas crendo que o Senhor está me vendo, que eu não estou sozinha. E assim que o Senhor nos fala, você precisa crer, porque não é aqui a glória sua, não é nessa terra. A nossa glória está no céu, né? Quando o Senhor voltar para nos buscar. Enquanto isso, nós vamos vivendo crendo em Jesus Cristo, crendo no que Ele nos deixou, em tudo que Ele falou aqui. A palavra do Senhor, ela não é só para a gente ouvir aqui na igreja, é para a gente meditar nela, de dia e de noite. Não quer dizer que você vai passar a noite e o dia lendo a palavra de Deus, porque à noite você vai dormir, né? Alguma hora você acorda e vai ler a palavra de Deus, mas é para você encucar a palavra de Deus na sua mente. Assim como você encuca coisas que não deve, né? Coisas que não prestam, é para você deixar essas coisas que não prestam e encucar a palavra de Deus. A palavra de Deus, porque ela é viva. Então, conforme você vai vivendo, às vezes você vai dar um passo errado, você vai lembrar da palavra que o Senhor falou. Você vai falar, opa, eu não posso ir por aí. Então, é para isso que nós temos que meditar na palavra. A Bíblia, ela não deve ficar fechada, só fechada não. Você tem que andar com essa espada. Você tem que andar com a espada para onde você for, porque uma hora você vai ter uma oportunidade, o Senhor vai te falar algo, e você vai olhar ali na palavra de Deus, opa, eu sei onde está esse versículo, eu vou ler, o que o Senhor quer falar comigo? Porque às vezes o Senhor te mostra, está te dando sinal, e você não sabe, depois que você passou dali, você esqueceu, você já não lembra mais. Então, por isso que o Senhor fala, medita na minha palavra de dia e de noite, né? E o Senhor fala ainda depois, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos, né? Nós vamos aguardar a vinda de Jesus Cristo com paciência, esperando, né?
Que o dia de amanhã pertence a Deus e Ele está cuidando de tudo. E aí o Senhor fala aqui, também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza. O Senhor te assiste na tua fraqueza, Ele vê tudo, Ele vê todas as suas fraquezas, Ele está te assistindo, mas Ele também quer que você se firme nele. Não quer que você persevere na fraqueza, não, porque a força, a alegria do Senhor é a nossa força, nós devemos ser alegres em Cristo, alegres no Senhor, nos alegrar no Senhor, porque assim, e como nós podemos alegrar no Senhor? Buscando Ele cada dia mais, buscando a presença dEle, tendo uma intimidade com Ele, cada dia mais. E por final, o Senhor fala aqui, sabemos que, no versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então o Senhor fala, tudo coopera para o bem. O Senhor, quando algo não está bem na sua vida, né, tudo tem um propósito. Se você ama a Deus, aquilo que você está passando tem um propósito, você tem que acreditar nisso, que tem um propósito. Né, aquilo que você está passando, e confiar no Senhor, e crer que vai passar, e que dias melhores virão, né, porque a nossa vida é uma constante montanha-russa. Na mesma hora que você está lá em cima, de repente você desce, e tudo bem, você tem que confiar, porque quando você passar pela água, o Senhor vai passar com você, Ele vai estar contigo. Quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar, nem chama arderá em ti, você não está sozinho, o Senhor nos prometeu e nos assegurou, eu estou segurando na sua mão. Glória a Deus por isso, nós temos essa segurança, não podemos nos desesperar. Eu vou contar hoje uma obra que o Senhor fez na minha vida, que o Senhor me mostrou a palavra para mim, de como, né, eu deveria agir. E foi assim, meus filhos hoje, eles tinham o teste da carta, que eles já estão há 2 anos tentando tirar essa carta, né? E não conseguem tirar, reprovam, e é uma dificuldade, porque tem custo, né? Cada vez que reprova é um dinheirão que tem que pagar, né? Eu tive a ajuda da minha família, me ajudou, e hoje eles resolveram tirar lá, transferir para lá, né? Para onde eles estudam, né? Essa carta para tirar. Ontem eles fizeram 2 aulas, e hoje eles foram fazer a prova. E aí era 10 horas da manhã, eu acordei, orei a Deus, pedi ao Senhor que estivesse com eles, que o Senhor fosse com eles, né, lá, e assim eles fizeram. E aí depois nós temos um grupo ali no WhatsApp, que a gente se fala entre, né, eu e meus filhos e o meu sobrinho. Então a gente ali se comunica, né, por eles estarem longe, então a gente se comunica mais assim, né, pelo esse grupo. E aí a minha filha me manda uma mensagem falando assim, ai, mãe, mais uma vez eu reprovei, ela falou, mais uma vez eu reprovei e, bora para frente, né, ela falou, mas eu senti, né, a tristeza dela. E em seguida, meu filho, Guilherme, gravou um áudio e falou assim, mãe, passei, graças a Deus, ele falou, me livrei, né, dessa pedra que estava, né, mais ou menos assim que ele disse, né? E eu falei, glória a Deus. E aí o Senhor me lembrou assim, eu tenho 2 notícias para te contar. Você quer qual primeira, né? A boa ou a ruim? Né? Geralmente a gente já quer a boa, né? E aí depois vem a ruim. Ou alguns escolhem, né, ao contrário, mas geralmente você quer ouvir a coisa boa, né, primeiro. E aí vem a ruim. O que você faz? Você esquece a boa. Você nem lembra da boa, você já começa a murmurar, reclamar e já desesperar, e agora o que eu vou fazer? O que vai ser? E não sei o quê. E aí na hora que eu olhei, que eu escutei os áudios dele, eu falei, tá bom, Senhor, tudo coopera para o bem daqueles que te amam, e eu te amo, Senhor.
E eu sei que tudo há um propósito, né? Meus filhos são seus e têm um propósito. Então, Senhor, eu já tenho que pôr em prática, né, meu Deus, o que o Senhor está me falando, né? Que nenhuma aflição desse tempo presente, né, há de comparar com a glória que em nós vai ser revelada. Então, eu falei, não posso deixar, né, essa tristeza tomar o meu coração. E assim eu orei, glorifiquei o nome do Senhor, dei glória a Deus porque meu filho passou, né? E ali eu mandei uma mensagem para ela, né? Falei para ela, vai em frente, continua, né? Vai dar certo, se não foi agora, tudo há um tempo. E falei com ela tal. E aí, pela minha surpresa, ela me mandou um áudio e falou assim, mãe, eu falei para ela, se você estiver triste, o choro dura somente uma noite, até uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, minha filha. Eu falei para ela. E aí ela me mandou um áudio de volta, que foi o que eu chorei muito, porque ela falou assim para mim, mãe, eu fiquei um pouquinho triste, mas logo passou minha tristeza quando eu vi o Guilherme passando. Quando ele veio para mim, mãe, e falou assim, eu passei, e ele abraçou ela, e os dois choraram juntos, sabe? E ali ela se alegrou, ela esqueceu do que ela não passou, e se alegrou com ele. E eu falei, Senhor, verdadeiramente o Senhor está na minha vida e está na vida dos meus filhos. Então, o Senhor nos mostra, mais uma vez, que a gente tem que se alegrar com aquilo que o Senhor faz de bom nas nossas vidas, sabe? E aprender com aquilo que vem de ruim. Porque se você ama a Deus, o Senhor tem propósito na sua vida. É propósito de Deus na sua vida. Então, busque do Senhor o que o Senhor quer te mostrar, o que Ele quer que você aprenda, como você deve seguir, como você deve ser guiado, buscar essa guia do Espírito Santo para a sua vida, para que você possa ver nas coisas ruins, né, algum lado bom, algum ensinamento de Deus na sua vida, né? Você não é um injustiçado. Às vezes a gente fala, eu sou injustiçado, eu sou uma vítima do inimigo. Não, meus irmãos, muita coisa que vem na sua vida propicia do seu pecado. É do seu pecado, então você tem que ver onde você está errando. Aí você fala, mas eu não estou fazendo nada de errado. A incredulidade é um erro. A ingratidão é um erro também. A vaidade também é um erro. O orgulho é um erro. A mentira é um erro, né? Tudo é um pecado. Às vezes você acha, mas eu não estou pecando, eu não estou adulterando, eu não estou fazendo maldade, eu tenho um coração bom. Não, meus irmãos, não é isso. A generosidade, ela só é uma amostra da sua obediência a Deus. É isso. Ela não é a principal, a generosidade, ser bom, ter o amor no coração, não é a principal, né, causa da sua salvação. Não, não é. Né? É mediante a fé que você tem em Jesus Cristo, né? Pela graça, né? Mediante a fé você alcança a graça de Deus, né? Não é você ser bom, né? Todo mundo aí na rua acha que é bom, né? Todo mundo acha que é bom, mas não basta ser bom, né? Não basta ser bom. Então, o Senhor me ensinou nessa manhã, né? Que através mesmo da minha filha e confirmou, né? Na boca dela que sim, eu devo me agradar com meu filho que passou. E agora, né, é focar nela, né, e fazer o que tem que fazer, pagar de novo, creio que o Senhor vai me dar condição de pagar novamente para ela, e olha, você vê que ela falou assim, mãe, ele me ensinou um modo mais fácil de fazer a baliza. Ela falou, muito mais fácil, eu tenho certeza que na próxima eu vou acertar, porque ele me ensinou uma forma mais fácil. Mas como ele não tinha ensinado ela o percurso, né, ela não foi fazer o percurso, que ele não fez. O Guilherme fez o percurso da prova. Ela não foi fazer, porque ele não quis fazer o instrutor. E aí ela não conhecia. Então, tudo que é desconhecido causa mais dificuldade para nós, né? A gente fica mais apreensivo, e ela ficou um pouco apreensiva na questão ali, porque ela aprendeu a baliza de um jeito, ele ensinou de outro, e ali ela foi tentar fazer o jeito que ele ensinou, mas ela tinha feito só uma aula.
Então, aí não deu certo. Mas tudo bem, entendeu? Então, o que eu quero, né? O que o Senhor quer falar com isso? Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, porque é propósito do Senhor nas nossas vidas. Então, que você, meu irmão e minha irmã, não se aflija com as dificuldades dessa vida. Não se preocupa, porque o Senhor, Ele nos assegura que a gente tem que ter essa certeza que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Tá bom? É isso que o Senhor quer nos deixar, que nós aguardemos no Senhor esse dia tão esperado e essa glória tão maravilhosa que nós vamos viver em Cristo Jesus. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor, tenha certeza que o Espírito Santo de Deus está te guiando, né? Está vendo tudo na sua vida, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe por essa parte, que o nome de Deus seja sempre louvado.